Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro no âmbito corporativo, econômico e político no dia de hoje. Hoje é dia 21 de julho de 2021. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega o conteúdo aqui do nosso canal de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Também você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, que além de receber esse material aí em vídeo ali que fica gravado posteriormente, você também tem esse material em PDF que você pode aí acompanhar a qualquer momento do seu dia. Vamos olhar um pouquinho aí para o dia de ontem, dia 20, né? Tivemos aí uma boa recuperação em relação à segunda-feira. Tivemos a segunda bem turbulenta com as principais bolsas mundiais caindo, despencando, na verdade, a maioria delas acima de 1%, algumas bolsas mais de 2,5%, inclusive, de quedas na segunda-feira, mais de 2% de queda na segunda-feira, desculpa, mas ontem o índice Bovespa e as principais bolsas mundiais voltaram a subir, principalmente aí de olho na recuperação aí das bolsas norte-americanas e a divulgação aí de empresas listadas nas bolsas, né? Tanto as bolsas norte-americanas, bolsas asiáticas não, bolsas europeias e as bolsas brasileiras, o que traz aí uma perspectiva diferente aí para os investidores de forma geral. O segundo trimestre de 2021 traz um otimismo aí, mesmo em meio aí às indefinições e o olhar duvidoso que muitos investidores têm nesse momento aí com a desaceleração ou a possibilidade aí de desaceleração aí da economia por conta do aumento de casos de Covid-19 e além, obviamente, aí dos investidores que estão de olho aqui no Brasil na crise hídrica, na CPI da Covid, na variante Delta e aumento desses casos aí de Covid-19 não só no Brasil como também no mundo inteiro, e ainda temos os fatores políticos aí, né, como a questão do fundo eleitoral, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí que vai basear o orçamento de 2022. Tudo isso acaba aí entrando no radar dos investidores ou se mantendo no radar dos investidores e ainda causando certa incerteza, o que impede aí maiores altas do índice Bovespa e também de outras bolsas ao redor do mundo. Lá nos Estados Unidos, continuamos com bons resultados, assim como na Europa, aí, de empresas listadas na Bolsa, o que dá esse fôlego para o mercado de forma geral. E olhando aí para outros cenários de outros ativos, já falávamos no dia de ontem, mas muitos investidores de criptomoedas, principalmente do Bitcoin, começam a se preocupar pelo suporte perdido aí do Bitcoin, que ontem aí baixou dos US$ 30.000, né? Lembrando, nós já tivemos nesse ano aí o Bitcoin chegando a cotação aí de praticamente US$ 60.000, no auge aí das suas cotações, caindo bastante do que seria esse suporte de 30 mil e preocupando em relação a novas perdas, né, perdas maiores em relação a esse suporte que era analisado por diversos especialistas do setor. Por aqui ainda temos alguns desdobramentos em relação à CPI da Covid, que analisa a compra de vacina por valores mais altos pelo governo federal do que aquelas adquiridas aí por governos estaduais e pelo próprio Instituto Butantan. A gente olha um pouquinho aí para números de forma geral e depois continua esse nosso bate-papo aqui para falar sobre aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje. Índice Bovespa ontem subiu, 0,81%, chegando aí aos 125.401 pontos. O dólar ontem teve uma leve queda de 0,38, apesar de durante o dia ter oscilado bastante, inclusive ter chegado aí a novas altas no dia de ontem. E no final do dia, no final do pregão, fechamos aí a R$ 5,23 o dólar no dia de ontem. Partindo para as bolsas norte-americanas,
As altas lá de Nasdaq ficaram na casa de 1,57% a 14.498 pontos. S&P 500 subiu ontem 1,52% a 4.323 pontos. E Dow Jones teve alta de 1,62%, chegando aí aos 34.511 pontos. Já na Europa, nós tivemos aí o euro também oscilando um pouquinho. Lá tivemos uma leve alta de 0,66%, aonde a moeda chegou aí a R$ 6,17. Olhando para as bolsas de forma geral, mesmo em meio aí a preocupações, ontem falávamos aí do índice de preços ao produtor lá na Alemanha, que acabou aí gerando um pouco mais de preocupação não só na Alemanha, mas na Europa, e as bolsas subiram menos do que a expectativa, ou menos do que aquilo que estava previsto, aquilo que estava acontecendo nas primeiras horas do dia. Mesmo assim, o DAX na Alemanha subiu 0,55% a 15.216 pontos. Na França, o CAC subiu 0,81 a 6.346 pontos. E no Reino Unido, a alta foi de 0,54% a 6.881 pontos. Na Ásia, assim como nós já falávamos aí no dia de ontem, final aí do nosso Morning Call, a China fechou em alta de 0,12% a 15.011 pontos, enquanto o Japão teve nova queda, uma queda de 0,96%, fechando aí na casa dos 27.388 pontos. Cenário de cripto, como nós já alertamos ali ontem e também aí durante a abertura do nosso Morning Call, ontem o Bitcoin aí teve uma queda de 3,45%, perdendo ainda mais aí do seu suporte de $30.000 na cotação, e o Ethereum também teve uma nova queda de 1,49%, bastante volatilidade aí no cenário de cripto, principalmente aí quando nós olhamos para esses dois ativos, né, que são os ativos aí que são mais conhecidos dentro do setor. Petróleo, apesar de ter tido altas aí no dia de ontem após acordo da OPEP+, olhando aí para o petróleo futuro, a oscilação foi bem pequena, onde o Brent fechou aí a cotação olhando para petróleo futuro a $68,62 o barril, e o WTI fechou em cotação de $66,48 o barril. Olhando também para outros números, outros indicadores, o índice S&P 500 VIX, né, o famoso índice do medo, que havia subido aí na segunda-feira quase 30% aí durante o pregão, né? Até 30% durante o pregão. Ontem aí ficou mais tranquilo, e o índice do medo, que mede essa volatilidade do mercado de ações, caiu 12,31% a 19,73 pontos, tranquilizando um pouco mais os mercados de forma geral. Metais futuro, tivemos o ouro aí chegando a $1.810,80 a onça, o alumínio futuro a $2.446,50 a tonelada, e o ferro refinado aí se mantendo na casa dos $219,36 a tonelada, olhando aí para metais futuro. Ontem, olhando aí para as principais altas do índice Bovespa, né, tivemos aí JBS S3, a JBS que chegou a subir 7% aí durante o pregão, fechando aí a 6,69% de alta e cotação de R$ 30,61. Embri3, Embraer também voltou a subir, que estava entre as principais quedas do dia anterior, subindo quase 6%, 5,89% a R$ 18,32. Lame 4 e Amer 3, né, que são os tickers aí novos aí, olhando aí para lojas americanas e para holding, que é agora Lame 4, né, Amer 3 ainda não consta no índice Ibovespa, mas as duas tiveram forte alta, né, depois das quedas do dia anterior. Lame 4 subiu 5,44% a R$ 8,33. Quem também subiu foi MRFG3 Marfrig, que subiu 4,23% a R$ 19,67. E Gol 4 também voltando a subir,
3,50% a R$ 21,53, principalmente aí após as últimas quedas de Gol e outras companhias aéreas aí com aumento aí dos casos de Covid e também aumento aí principalmente na Europa de medidas de isolamento, né, distanciamento social, mas com a maior tranquilidade no mercado, as ações voltam a subir. Já as principais quedas de ontem ficaram por conta aí de Hapvida, né, Hap3, subindo e caindo 3,02% e fechando a cotação a R$ 14,75. Tivemos GNDI3, que é Intermédica, também caindo 2,35%, né, Notre Dame Intermédica caindo 2,35% a R$ 81,92. MRV3, né, MRV, que inclusive aí a gente já divulgou aqui que teve recordes aí de lançamentos no primeiro semestre aí, e principalmente no segundo tri de 2021, mas ainda assim ontem teve uma queda de praticamente 2%, fechando o pregão a R$ 15,76. EZTC, né, EZTC3 caindo 1,88% a R$ 29,16 e Ipera, né, Ipera Pharma aí caindo 1,14% a R$ 34,50. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa aí no dia de ontem. Olhando aí também para a agenda brasileira de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho aí no fluxo cambial estrangeiro, que é divulgado aqui no país. Mostra, obviamente, aí a confiança do investidor internacional no país, né, e quanto recurso aí está entrando aí de forma líquida, né, ou entrando e saindo aqui no Brasil. Olhando já para a agenda internacional, essa é uma semana aí que pelo menos até na quinta-feira nós temos algumas definições a mais, mas é uma semana um pouco mais morna, não temos tantas variações e tantos indicadores para ficar de olho. O que vale a pena ficar de olho hoje é o estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que pode obviamente aí mexer com o preço da commodity, né? Principalmente aí quando nós olhamos para o cenário que nós tivemos aí recente aí de acertos em relação à OPEP, né? A OPEP+, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Continuando aqui, vamos olhar para cenário político um pouquinho, né? A gente sempre fala, mesmo em meio a recesso parlamentar, já falamos isso também na abertura do nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje. Ainda que tenhamos nesse momento recesso político, recesso parlamentar, muitas coisas ainda acontecem nos bastidores e isso automaticamente influencia aí a política, o mercado financeiro e tudo que é envolvido no mercado financeiro, desde câmbio, ações e outros tipos de investimentos também atrelados a juros e indicadores. Mas olhando um pouquinho para a CPI da Covid, que continua aí saindo notícias atrás de notícias, a Precisa, né, que é a empresa aí que trabalhou aí para intermediar a compra da Covaxin pelo governo federal, ela negociou aí uma comissão de 8,5% na compra aí das 20 milhões de doses, o que daria aí uma comissão de 137 milhões de reais, e inclusive aí a notícia é que a AGU, a Advocacia Geral da União, questionou aí em relatório aí a necessidade dessa intermediação da Precisa, e esse relatório a princípio não foi levado em conta, nem foi respondido, então isso também deve trazer aí desdobramentos para a CPI da Covid, para as investigações que apontam aí para uma possível irregularidade aí na compra de vacinas, tanto da Covaxin quanto outras vacinas, né? Além disso, o governo aí tem comprado, como a gente já falou lá na abertura do nosso Morning Call, vacinas por preço aí maior, valores superiores aos pagos aí pelos estados e até mesmo aqueles pagos aí ao Instituto Butantan, que produz, por exemplo, a Coronavac aqui no Brasil, somente com os insumos, né, o IFA, né, lá da Ásia, da China, mas a produção é feita aqui no Brasil e tem um custo bem menor. Além disso, estados e municípios que fizeram aí compra de outras vacinas, como o caso das vacinas da Sputnik V, que o governo também comprou através de um intermediário,
compraram diretamente aí dos consórcios internacionais por valores bem abaixo dos pagos pelo governo federal, o que com certeza deve trazer novos desdobramentos então para a CPI e movimentar o mercado financeiro como um todo. O STF aí pediu aí que, a Polícia Federal pediu que o STF investigue aí o deputado Luiz Miranda, né, se a denúncia que ele fez é caluniosa. Só lembrando aí, o Luiz Miranda, ele disse que teria alertado aí o presidente Jair Bolsonaro sobre essas irregularidades. Inclusive, ele e o irmão falaram na CPI, falando sobre essa denúncia de que poderiam haver irregularidades, e agora a Polícia Federal aí pede que o STF faça uma investigação se a denúncia dele contra o presidente Jair Bolsonaro é caluniosa ou não. A gente aguarda também desdobramentos disso aí e trazemos essas notícias aí nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro, ele indicou ao Senado que o Augusto Aras, né, que é o atual Procurador-Geral da República, seja renovado então o mandato dele. O Augusto Aras aí é o cara que já foi indicado para o cargo pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Na época já gerou certo desconforto aí a escolha de Augusto Aras, principalmente porque haviam 3 indicações do Senado. Não existe uma regra, mas normalmente uma dessas 3 indicações aí, não do Senado, desculpa, dos principais procuradores aí do Judiciário, um desses 3 nomes normalmente é o indicado aí pelo presidente. Acontecem na maioria das vezes. Ali saindo fora foi o caso aí de Antônio Augusto Aras, que na época gerou um certo desconforto, mas apesar de diversos pontos, o Augusto Aras tem sido aí um forte aliado do presidente Jair Bolsonaro, impedindo e reduzindo aí investigações aí em torno do seu governo. Agora a ideia é que seja renovado o mandato dele, e isso também pode trazer desdobramentos por conta aí de alguns questionamentos em relação a essa falta de investigação em relação a alguns atos do presidente ou do governo do presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade aí do veto do fundão, né, lembrando o fundo eleitoral, que saiu lá de 1,8 bi para quase 6 bilhões aí na aprovação dos parlamentares, tem gerado aí bastante desconforto aí em todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro reforçou novamente no dia de ontem aí que deve vetar, não aprovando, não sancionando então essa realidade. Isso também tem causado desconforto, até porque ele não deu uma data. A partir do momento que isso chegar para ele tem cerca de 15 dias para sancionar ou vetar essa questão do fundo eleitoral, da lei de diretrizes orçamentárias também, mas não há um prazo específico dado pelo presidente então nas últimas entrevistas. Já os parlamentares que ficaram irritados, eles pedem aí um retorno aí do financiamento privado de campanha, né, que foi mudado aí nas últimas eleições, onde não é mais permitido então o financiamento privado, somente o financiamento público, e aí mexe direto aí no bolso aí do brasileiro como um todo, da população. Olhando ainda para cenário político, a gente sempre fala aqui em uma possibilidade de terceira via para a presidência, né, para concorrer à presidência em 2022. Os especialistas dizem que pode surgir e que seria importante essa terceira via fora da polarização Lula-Bolsonaro, mas cada vez mais longe de emergir essa terceira via, dizem os especialistas. Ontem falamos aí sobre o caso do MDB, que pensa em lançar como pré-candidata a senadora Simone Tebet, mas até mesmo pelo histórico que nós já conversávamos aí no dia de ontem do próprio MDB em relação ao abandono, muitas vezes aí, de candidaturas em prol de alianças que os mantenham aí no centrão ou dentro de vice-presidência e diversos outros pontos que nós já vimos em outros momentos, acaba aí dificultando essa imersão, essa emersão, principalmente aí de uma terceira via que possa ser levado adiante. Mas óbvio, a gente continua aguardando aí outras notícias e vamos falando sempre sobre isso aqui no nosso Morning Call. Olhando um pouquinho aí para cenário econômico, o Banco Central brasileiro aí, subiu 10 posições entre os países com maior reserva de ouro. Lembrando, já existe algum tempo que o lastro para a emissão de moedas não é mais o ouro, mas óbvio, o ouro como reserva de valor ainda é muito importante. Inclusive aí tivemos nos últimos anos aí
altas e renovação de máximas históricas em relação ao ouro, o que acaba sendo importante também quando nós olhamos aí para essa estrutura do Banco Central brasileiro. Corretoras e grandes bancos, né, estão cada vez mais buscando ampliar o seu portfólio tanto de especialistas e de novos produtos aí para atender investidores. Nós vemos um movimento muito grande, XP, por exemplo, aí buscando a marca aí de 1 trilhão em gestão de carteira, ano contra ano aí normalmente mais que dobrando a questão do seu lucro líquido. E tudo isso acaba aí gerando também uma necessidade aí de novos especialistas, novos escritórios que tentam competir para buscar concorrer com os atuais grandes players, e os bancos, de forma geral, também ampliando, como é o caso aí dos principais bancos, criando escritórios de investimento em diversos locais do país. Isso também deve acirrar a concorrência nesse sentido, e ao final das contas aí, o grande beneficiário deve ser o investidor brasileiro, o grande beneficiado de toda essa grande concorrência. Inclusive, falando em novos investimentos, existe agora uma perspectiva do BTG de olhar aí para a venda de direitos de transmissão, por exemplo, de jogos, de eventos esportivos, um novo portfólio aí que surge para investimentos diferentes, investimentos fora do padrão aí, para aqueles investidores que querem ter uma rentabilidade um pouco maior, óbvio, aceitando correr um pouco mais de risco também. O Open Insurance, né, que a gente já fala aqui há algum tempo, que é muito semelhante ao Open Banking, ele deve começar aí em dezembro. A ideia é muito semelhante ao Open Banking, que é o usuário ser dono da sua informação e poder distribuir, compartilhar com outras empresas de seguro nesse ponto, né, por um tempo específico, ou até que ele diga que não pode mais ser compartilhada aquela informação, e também gerar aí produtos e serviços de seguro ainda mais baratos, com características diferentes que possam atender aí diversos perfis da população brasileira. O início então está previsto aí para próximo do dia 13 de dezembro, e obviamente a gente vai trazendo mais informações aqui, mas isso com certeza também deve mudar bastante aí o cenário de seguros no Brasil, que inclusive aí já cresceu bastante, como a gente já trouxe diversas vezes aqui, o crescimento aí de mais de 20% aí, ano contra ano, principalmente olhando aí um pouco a pandemia da Covid-19, que levou as pessoas a terem uma preocupação maior nesse sentido. O surgimento de novas variantes da Covid-19 preocupam aí a Europa e os Estados Unidos, né? Mesmo aí países como os Estados Unidos, Reino Unido e outros países da Europa aí que tem a maior taxa de imunização, de vacinação da população, acabam se preocupando nesse momento, porque cada nova variante aí gera um novo estudo para analisar se a vacina ela é eficaz, eficiente aí contra o novo vírus, contra a nova variante, além de aumentar aí a contaminação, como é o caso da variante Delta nesse momento, que ela é muito mais contagiosa e acaba aí tendo que gerar um esforço muito maior de imunização da população, coisas que às vezes não são possíveis aí para os governos. Isso preocupa o mercado também de forma geral, como a gente fala, em relação à retomada de crescimento, principalmente de Estados Unidos e Europa, que vinham aí numa crescente maior do que o restante do mundo. Ontem aí foi lançado também o Índice de Saúde Financeira aí pelo Banco Central, e a Febraban, a gente falou rapidamente sobre essa questão ontem, né? Principalmente de que esse índice mostra aí que a população financeira, a saúde da população financeira está no limite da grande maioria, e esse índice ele mostra aí que para quase 60% dos brasileiros, o assunto finanças é motivo de estresse. No site da Febraban, inclusive, você encontra mais detalhes sobre esse índice de saúde financeira e pode fazer o seu índice também, mas ali mostra, inclusive, olhando aí para percentual da população, masculinos e femininos, perfil de idade e também local em que vivem, né, questão geográfica e demográfica, principalmente aí trazendo aí quem são os principais as principais populações aí, as principais personas aí que têm um índice de saúde financeira maior ou menor
em relação aí aos demais. E esses indicadores são bem interessantes, inclusive devem embasar aí diversos estudos para educação financeira, algo que é tão importante aí quando nós olhamos aí para Brasil. E uma pesquisa da Serasa Experian mostra que o crescimento aí de mais de 10% nas vendas de varejo físico no Brasil, obviamente comparado ano contra ano, né? Então, no primeiro semestre do ano passado fomos fortemente impactados aí pela Covid-19, mas ainda assim um bom indicador aí de retomada econômica quando nós olhamos aí para as compras no varejo físico, que automaticamente esse crescimento mostra uma retomada aí para o Brasil e uma expectativa de continuidade disso aí, principalmente com a vacinação e a imunização da população. Cenário corporativo aqui para a gente finalizar praticamente o nosso Morning Call. A Via Varejo, né, ex-Via Varejo, agora somente Via, planeja aí voltar aí com o carnê, principalmente para não perder vendas, né? Hoje, principalmente cartões, aí você tem um prazo de 10, 12 vezes aí para você comprar sem juros ou mesmo com um pouco de juros. A ideia da Via Varejo é retornar com o carnê, um prazo maior para pagamento de parcelas, o que faz com que as parcelas reduzam também. Existe, obviamente, um risco maior de crédito, mas a ideia aí da companhia é não perder vendas e aí retorna, então, nesse momento aí, deve retornar aí forte com o carnê das Casas Bahia, por exemplo, né, Ponto Frio, entre outras marcas do grupo, mas que era tão comum aí há alguns anos atrás. Ontem acabou passando batido, mas ontem nós tivemos a primeira divulgação aí de resultado de empresas listadas na Bolsa Brasileira, que foi a Neo Energia, que ela teve aí um lucro aí subindo aí em relação ao primeiro trimestre aí de 137%, né? Esse foi o resultado aí do segundo trimestre brasileiro. A gente a partir de hoje volta a falar sobre esses resultados aí das empresas que vale a pena a gente ficar de olho. Empresas com foco em turismo, né? Hoje elas estão aí a partir de um estudo feito por alguns especialistas, elas têm uma receita de cerca de 25% do que era a receita pré-pandemia, então mostrando obviamente quanto o setor sofreu e quanto existe aí de possibilidade em relação a esses setores, sempre lembrando, isso não é recomendação de compra, cada investidor deve olhar com cautela aí para a sua carteira e escolher os seus ativos. O Hospital Sírio-Libanês busca aí um CEO de mercado, né? Principalmente aí para fazer frente aí, além de uma reestruturação, mas uma adequação em relação aos concorrentes. A gente já falou diversas vezes aqui sobre esse mercado de saúde que tem crescido bastante desde o ano passado, com redes hospitalares também entrando com o IPO na Bolsa, e a ideia então agora do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, também buscando essa reestruturação e essa adequação, devemos aí ter cada vez mais novidades aí nesse setor de saúde. O Grupo Pão de Açúcar autorizou ontem aí a emissão de R$1 bilhão, né? Serão feitas 2 emissões de 500 milhões em notas promissórias, né? Que são semelhantes a debêntures, mas para um prazo um pouco mais curto, e esse valor aí vai ser utilizado para capital de giro e também para alongamento de algumas dívidas aí do Grupo Pão de Açúcar. E hoje, né, nós temos divulgação de resultados do segundo trimestre de Indústrias Home, é a única empresa que nós temos divulgação de resultados no dia de hoje, das empresas listadas aí no índice Ibovespa. Amanhã não temos divulgação e no dia 23 voltamos a ter divulgações aí de resultados de empresas listadas na Bolsa Brasileira e com certeza nesse período aí, agora os próximos dias, próximas semanas, teremos bastante coisa para ficar de olho no cenário corporativo. Olhando um pouquinho agora aí para abertura e fechamento de mercado, são 6h18 da manhã. As bolsas asiáticas já estão fechadas e na China nós tivemos aí uma alta de 1,34%, China voltando aí a 15.212 pontos, retomando aí boa parte do crescimento, né? China que também sofreu bastante aí nas últimas semanas e agora retoma um pouco desse crescimento. Ainda continuando na Ásia, a Nikkei no Japão, que veio caindo bastante também nas últimas semanas, teve alta aí de 0,58%, voltando aí a 27.548 pontos. Um dos pontos que ajudou aí o índice Nikkei a subir foi a
ampliação principalmente aí das exportações do Japão, que são as maiores aí olhando aí para o último trimestre, tem crescido. Isso acaba fortalecendo também de forma geral esse crescimento da bolsa japonesa. Olhando para os demais mercados, estamos com forte alta desde as primeiras horas, alguma oscilação, mas a Europa aí aproveitando um segundo dia de fortes ganhos também, principalmente aí olhando para o resultado aí das empresas listadas na bolsa e investidores de olho aí na divulgação que acontece amanhã do Banco Central Europeu, que deve aí trazer orientação, principalmente olhando aí para a política monetária aí da Europa como um todo e sugestões aí para os bancos centrais dos países europeus. Falando em mercado nesse momento, então, nós temos aí o DAX na Alemanha aí subindo quase 0,90%, o CAC na França sobe 1,30% nesse momento e no Reino Unido aí a alta é de 1,57%, também aí aproveitando o bom momento aí e surfando a onda nesse momento aí de divulgação de bons resultados das empresas listadas na bolsa. Já o pré-market dos Estados Unidos também mostra uma alta nesse momento, uma alta um pouco mais tímida do que a Europa. Hoje aí o Dow Jones está subindo aí 0,60%, S&P 500 sobe 0,5% e Nasdaq sobe 0,20%. É a perspectiva aí de pré-market, olhando aí principalmente aí para os mercados norte-americanos. Índice Bovespa deve seguir as bolsas americanas também em uma tendência de alta por expectativa de resultado das bolsas brasileiras, mas sempre lembramos, o mercado é soberano, não dá para dar uma previsão específica e o cenário interno também pode potencializar perdas ou ganhos do índice Bovespa. Te vejo amanhã para a gente voltar a falar aqui no nosso Morning Call o que esperar do mercado hoje, sobre abertura e fechamento de mercado e tudo aquilo que pode impactar o cenário financeiro e econômico como um todo. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até amanhã. Tchau, tchau.